O amor redentor, a profunda mensagem de João 3,16 sobre o sacrifício de Cristo e a promessa da vida eterna. Entender a grandeza de Deus é fundamental para fortalecer nossa fé e compreender o propósito divino em nossas vidas. A grandiosidade de Deus nos lembra de sua onipotência, onisciência e onipresença, o que nos conforta e nos dá esperança, especialmente nos momentos de dificuldade. Essa compreensão também nos incentiva a adorar e confiar em Deus, buscando viver de acordo com seus ensinamentos e propósitos. João 3,16 é um dos versículos mais conhecidos e amados da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo encapsula o cerne do Evangelho cristão, o amor sacrificial de Deus pela humanidade e a oferta da salvação através de Jesus Cristo. Ele revela o amor incomensurável de Deus, que estava disposto a sacrificar seu Filho amado para que todos aqueles que creem nele possam ser reconciliados com Deus e receber a vida eterna. É uma expressão poderosa da graça e da misericórdia divinas, convidando a todos a crerem em Jesus como Salvador e Senhor, e a desfrutarem da vida abundante que ele oferece. João 3,16 é um dos versículos mais conhecidos e amados da Bíblia, pois encapsula a mensagem central do Evangelho cristão em poucas palavras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo começa destacando o amor incomparável de Deus. Ele não apenas ama o mundo, mas ama de uma maneira tão profunda e intensa que estava disposto a tomar uma ação radical para demonstrar esse amor. Esse amor não é baseado em méritos ou merecimento, mas é um amor gracioso e sacrificial que transcende toda a compreensão humana. O verso continua dizendo que Deus deu o seu Filho unigênito. Isso se refere ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Jesus veio ao mundo como a encarnação de Deus, e sua morte na cruz foi o sacrifício perfeito e suficiente para expiar os pecados da humanidade. Ele morreu para que pudéssemos ser perdoados e reconciliados com Deus. O propósito desse sacrifício é claro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui, vemos a oferta da salvação e da vida eterna para todos que colocam sua fé e confiança em Jesus Cristo. Aqueles que creem em Jesus são perdoados de seus pecados, reconciliados com Deus e recebem a promessa da vida eterna ao seu lado. Essa promessa é estendida a todas as pessoas, sem distinção de raça, nacionalidade, status social ou histórico pessoal. O amor de Deus é universal, e sua oferta de salvação está disponível para todos, independentemente de quem são ou do que fizeram. Portanto, João 3,16 é muito mais do que apenas um versículo, é um resumo poderoso e conciso do plano de salvação de Deus para a humanidade. Ele nos lembra do amor incomensurável de Deus, do sacrifício de Jesus Cristo e da promessa da vida eterna para todos aqueles que creem. É uma mensagem de esperança, graça e redenção que ressoa através dos séculos e continua a transformar vidas hoje. O Salmo 147,5 declara: Grande é o nosso Senhor, vasto em poder, a sua compreensão não tem limites. Este versículo ressalta a magnitude do nosso Deus, enfatizando seu poder infinito e sua sabedoria incomensurável. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas, e sua compreensão transcende os limites da nossa compreensão humana. Essa passagem nos convida a confiar no Senhor e a reconhecer sua grandeza em todas as áreas de nossas vidas. O Salmo 147,5 é uma poderosa declaração da grandiosidade de Deus. Grande é o nosso Senhor, vasto em poder. A sua compreensão não tem limites. Essas palavras nos levam a refletir sobre a natureza infinita de Deus, revelando duas características essenciais de sua divindade, seu poder e sua sabedoria. Primeiramente, o versículo nos lembra do imenso poder de Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra, o sustentador de toda a criação. Seu poder é absoluto e ilimitado, capaz de realizar qualquer coisa que ele deseje. Desde a criação do universo até os detalhes mais ínfimos da vida cotidiana, o poder de Deus está em ação. Ele controla os ventos e as ondas do mar, move as montanhas e os vales, e governa sobre os reinos dos homens. Diante de tal grandeza, somos lembrados da nossa pequenez e da nossa total dependência de Deus. Além disso, o Salmo destaca a incompreensível sabedoria de Deus. Sua compreensão não tem limites, o que significa que ele conhece todas as coisas desde o princípio até o fim.
Seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos, e seus caminhos são mais elevados do que os nossos caminhos. Ele vê o panorama completo da história, entendendo o propósito por trás de cada evento e decisão. Sua sabedoria é insondável e infinita, ultrapassando toda a capacidade humana de compreensão. Ao contemplarmos essas verdades, somos levados à adoração e à reverência diante do nosso Deus. Ele é digno de todo louvor e honra, pois em seu poder e sabedoria encontramos segurança e esperança. Podemos confiar plenamente em seu cuidado e orientação, sabendo que ele é capaz de realizar muito além do que podemos imaginar. Que possamos nos render à grandeza de Deus, rendendo-lhe nossas vidas em gratidão e serviço, e encontrando nele nossa paz e alegria verdadeiras. Entender a grandeza de Deus é uma jornada que envolve explorar as profundezas do seu caráter e a vastidão do seu poder. Nas Escrituras, encontramos inúmeras referências que nos revelam a magnitude e a majestade do nosso Criador. No livro de Isaías, capítulo 40, versículo 12, lemos: Quem mediu a água na concha da mão, ou com o palmo mediu os céus, ou recolheu na medida o pó da terra, ou pesou os montes com pesos e os outeiros em balança. Este versículo nos lembra da incomparável grandeza de Deus, que transcende toda a nossa compreensão humana. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas, desde os vastos céus até os mínimos detalhes da criação. Além disso, o Salmo 147:5 declara: Grande é o nosso Senhor, vasto em poder, a sua compreensão não tem limites. Aqui, somos confrontados com a realidade de que o entendimento de Deus ultrapassa nossos limites finitos. Sua sabedoria e conhecimento são infinitos, e sua capacidade de agir está além do que podemos imaginar. A grandeza de Deus também é evidenciada em sua obra redentora. João 3,16 nos lembra: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O sacrifício de Cristo na cruz revela o amor incomensurável de Deus por nós e sua disposição de reconciliar a humanidade consigo mesma. Ao contemplarmos essas verdades, somos convidados a responder com adoração e reverência. Romanos 11:33 nos desafia: ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos! Reconhecer a grandeza de Deus nos leva à humildade e reverência diante dele, reconhecendo nossa dependência e necessidade de sua graça e misericórdia. Portanto, buscar entender a grandeza de Deus não é apenas um exercício intelectual, mas uma jornada espiritual que nos leva a uma maior intimidade com nosso Criador. Que possamos nos maravilhar diante da grandeza de Deus e permitir que essa compreensão transforme nossas vidas, nos levando a viver em adoração e serviço ao nosso Senhor e Salvador.